Como parar de apagar incêndio e começar a viver. Pessoal, eu acredito sinceramente que esta seja a questão a ser resolvida pelo maior número de empresários do Brasil. Isso até porque eu já vivi isso, tá? Já vivi isso de uma forma intensa, trabalhar 14 horas por dia. Então essa live é dedicada a todos os empresários que hoje ainda se dedicam, eu digo, visceralmente ao trabalho e não estão vendo luz no fim do túnel ou não estão sabendo como sair disso. Então nós vamos falar aqui o como sair disso, tá? E tudo tem um método, né, pessoal? Absolutamente todas as estruturas para você melhorar algo que você ainda não esteja sabendo como fazer, agarra o método, puxa o método para que ele te ajude a desenvolver isso, tá? E a gente vai falar de método hoje. Eu quero dar dicas para vocês de como sair, pessoal, disso e você não trabalhar 14 horas por dia. Quero só contextualizar um pouco aqui. Eu estou no Rio de Janeiro participando da Rio to See, uma feira, né, um congresso, né, um encontro de criatividade. Naturalmente muito vinculada à questão audiovisual. Mas é fantástico, pessoal. É para discutir vários aspectos, principalmente a comunicação aqui nas redes. E estou gostando demais. Muita gente interessante, muita gente inteligente para você se inspirar. Eu vou ficar aqui a semana inteira, tá? E a empresa minha está rodando lá, tá? Então esse é um ponto importante. A gente comentar como é que você constrói ambiente para que você consiga ficar uma semana fora sem desenvolver Eu não conduzi nenhuma reunião de trabalho efetiva essa semana. Tem talvez um outro alinhamento só de algumas coisas, mas eu consigo executar, porque eu aplico o que eu vou falar aqui para vocês, né? Então é de uma forma muito simples, que a gente se agarra no método, como eu falei, e você consegue aplicar. Então vamos lá, pessoal. O empresário trabalha muito, isso é um fato no Brasil e e isso não pode deixar de acontecer, tá? O empresário precisa estar do lado do negócio, olhando a estratégia, desenvolvendo as pessoas, ele precisa estar reformulando produtos e serviços, ele precisa estar trabalhando a questão parte de marketing, né, essas estruturas. Então, o empresário que constrói uma jornada, ele tem que, obviamente, se dedicar à empresa dele, né? Então isso é um fato, isso não é mentira se o empresário sai totalmente. Não tem como, tá? Porque ele vai perder a mão do negócio. Agora tem um detalhe, pessoal. Uma coisa é trabalho duro, de muito volume. Outro é trabalho que a gente chama de trabalho burro. É você trabalhar muito sem estratégia, você trabalhar muito sem você executar uma estrutura inteligente de trabalho. É você não desenvolver a sua agenda baseada num ritual de sucesso, um ritual que dê certo, um ritual que faça com que você trabalhe de forma inteligente. Então, isso é o grande desafio, né? Eu falo, né, que hoje as pessoas não sabem dividir a questão do trabalho, né? Então a gente fala do Pareto, por exemplo, né? O Pareto de 80-20. Então, olha só que interessante. Hoje o empresário, ele trabalha 80% do tempo dele com coisas que só são 20% da parte mais importante da empresa. Esse é o normal, tá, pessoal? Então, pensa comigo. 80% do tempo dele, ele se envolve com coisa que não vai dar impacto, que não vai mudar a empresa. Muitos empresários são microgerenciadores. O que você está fazendo? Deixa eu ver. Se envolve em muita coisa. E aí, quando o empresário se envolve em muita coisa, o que é importante para a estratégia da empresa, ele não se conecta. Perceba como falta para ele uma estrutura de decisão e o que fazer para que a hora dele, a hora do empresário, traga benefício e crescimento para a empresa. Então, o que o empresário ele precisa, né, pessoal? Primeiro que para que isso dê certo, ele precisa delegar, pessoal. Ele precisa estabelecer uma estrutura de gestão na empresa. Quando você tem aí 10 funcionários, você pode voar, pessoal.
até com 3, com 5. Porque eu falo com uma empresa menor, porque quando você tem uma empresa de 50 pessoas, você já tem tantas ações distribuídas que fica um pouco mais fácil. Mesmo assim, eu conheço muito empresário de 50 colaboradores que trabalha igual um maluco, tá? E não conseguiu sair dessa matriz. Da matriz de querer fazer tudo, de pegar tudo, de desenvolver tudo. Então, olha só que interessante. Quando o empresário, ele aprende a delegar, ele aprende a estruturar a empresa dele de uma forma a poder executar o trabalho de uma forma distribuída, confiante, e acompanhando através de grandes marcos, ou através de grandes volumes o andamento da empresa, dá tempo para ele fazer a estratégia, dá tempo para ele falar com os clientes mais estratégicos, dá tempo para ele, pessoal, para várias outras coisas. Então, primeiro ponto aqui que eu já queria conversar com você, importantíssimo, que está aqui comigo Ana Paula, Dana, e você pode interagir aqui, Ana Paula, pode fazer perguntas à vontade. Quando o empresário ele se dedica muito fortemente a ficar fazendo coisas que não são importantes, ele realmente não vive. E ele não delega. Na maioria das vezes, pessoal, eu vejo, né, o empresário ele tem uma ânsia muito grande de querer executar tudo. E de uma forma interessante falar isso, ele acha que ele está no controle. Olha que coisa interessantíssima. Você acha que você está no controle, mas você não está. Você não está. E eu falo que isso é em qualquer cargo de liderança. Quando você é microgerenciador, quando você puxa tudo para você, você não está no controle. Você naquele momento, você só está dentro das suas inseguranças ou da falta de confiança no outro, tentando resolver a coisa. E você vai trabalhar demais por causa disso. Você vai trabalhar muito por causa disso. Então, um ponto importante aqui é lembrar que a gente se sobrecarrega porque a gente quer, tá, pessoal? Aí você fala, Ivo, não é tão fácil assim. Alguém pode falar, sua empresa já cresceu, tem 90 pessoas. Pessoal, eu já trabalhei sozinho, trabalhei com 3, trabalhei com 5, trabalhei com 10, trabalhei com 20 e fui crescendo. Então, nessa estrutura de crescimento, e hoje a gente já tem uma empresa, são 3 CNPJs, são 3 empresas, cada uma com uma estrutura bem maior que 10 pessoas cada uma. Hoje, mas eu tenho a possibilidade de estar aqui porque a gente criou essa estrutura. E olha que eu já há muito tempo eu consigo sair uma semana, sair de férias com a minha família, porque a gente conseguiu estruturar essa empresa. E é isso que a gente traz aqui no Método Tex, por exemplo, que a gente fala sempre para os empresários e empresárias. Eu falo para você que é possível. Você hoje sobrecarrega, você tem um sentimento de enxugar gelo o tempo inteiro, você tem um sentimento de que a coisa não anda, que os projetos que você desenvolve não performam, porque você, né, eu digo, tá lutando sozinho. E não adianta que você precisa de pessoas que te ajudem, pessoas que somem com você. Você precisa distribuir mais, não só tarefa, mas também recurso, onde você pode melhorar a participação daquelas pessoas para que elas elevem a empresa para outro patamar. Dinheiro vem de forma consequente, pessoal. Vem naturalmente. E quando você faz isso, a sua empresa sai de um patamar e vai para outro constantemente. Então hoje, se você fatura 1 milhão por ano, você vai faturar 2, você vai faturar 4, você vai faturar 8, e assim funciona. Então o método te ajuda, e essa questão, por exemplo, de delegar, que é a primeira que eu trabalhei aqui com você, é fundamental. Vamos para outro tema importantíssimo. Você tem que saber o que é importante. E o que é? Até eu vou refazer minha frase. Você tem que saber o que é urgente, importante e trivial. Por que você precisa disso? Existe uma questão muito dos empresários, pessoal, que é assim, ele precisa resolver tudo de forma rápida, imediata, tá? Só que ele se envolve em muitas informações e ele trabalha uma coisa importante, uma coisa trivial, uma coisa urgente, uma coisa urgente, uma coisa trivial, uma coisa importante. Ele mistura o dia dele sem dar foco àquilo que é mais relevante naquele momento. Então, olha só que interessante. Primeiro que o tempo é a nossa maior riqueza. Você tem que gerenciar o seu tempo bem. Porque você trabalhando bem o seu tempo, você sendo um bom administrador de tempo, isso é um comportamento baseado em conhecimento. Inclusive no Método Tex a gente fala de gestão de tempo.
Se você é um profissional que sabe gerenciar bem seu tempo, você vai conseguir construir dentro do seu dia o que trabalhar agora, o que trabalhar daqui a pouco e o que trabalhar à noite ou só amanhã. Então você consegue, distribuindo melhor a sua tarefa, calma que eu estou falando ainda da sua, você trabalha com certeza de forma mais estratégica. Tá? E é claro que, olha só, eu tenho uma lista aqui, então eu vou saber como trabalhar na minha agenda. Eu tenho uma lista aqui de coisas urgentes e que precisam ser resolvidas nas próximas 24 horas. Eu tenho uma outra lista aqui de uma coisa que precisa ser resolvida, poxa, hoje é terça, desculpa, hoje é quarta, até quinta-noite, mais tardar sexta de manhã, e tem coisa que dá para jogar para a próxima segunda. Que é coisa trivial, coisa que é de uma estrutura que não tem tanta urgência. Olha só que interessante. Eu vou olhar para essas questões urgentes. Eu vou fazer uma outra pergunta. Será que eu consigo passar a partir disso para a minha equipe que possa desenvolver bem essa tarefa? E não é pensar assim, que eu sou melhor para fazer. Será que ele vai fazer tão bem quanto eu? Isso aí é uma posição, pessoal, assim, ainda de controle, tá? Você tem que pensar o seguinte, essa pessoa tem condição de executar essa tarefa? Delegue. Delegue para essa pessoa. Então você pega aquela tarefa e delega para aquele profissional. Simples assim. Então você já distribui o que é urgente para hoje até amanhã. Olha se a agenda dessa pessoa está viável, porque você também não pode atropelar a agenda dos outros. Isso é invasivo. Tem muito empresário que faz isso, fala, para o que você está fazendo e você vai fazer o que eu estou mandando. Não é legal, tá, pessoal? Então isso aí é... E tem muito executivo, gestor, líder, que tem esse comportamento. Comportamento invasivo, abusivo, pessoal. Isso é abusivo, não pode. Você não pode ser um empresário assim. Você tem que sentar com o teu liderado e falar assim, liderado, você tem condição de me ajudar? Você pode tratar esse tema urgente daqui para amanhã cedo? E aí você pode ouvir um claro Ivo. Passa aqui, eu sei do que se trata e eu vou trabalhar dentro dessa estrutura e conseguir entregar. E isso, e eu concordo com você, Ana Paula, pura falta de planejamento. Isso é pura falta de como que a pessoa consegue executar o que precisa ser feito dentro de uma escala de tempo. Isso é uma pura e plena atitude de planejamento. E imagina que como que você vai conseguir executar a parte de o que é extremamente importante, extremamente urgente e o que é importante, misturando as coisas. E hoje, isso é a realidade de muito executivo, de muito líder, de muito empresário e empresária no Brasil. Não tem método, ele não sequencia as atividades. E ele vive, sabe muito, pessoal, uma coisa interessante, ele vive na emoção. Naquilo que está dando mais aperto para ele, ele coloca na frente do trabalho. E eu falo que o empresário, ele é um cara cirúrgico. Ele precisa parar e pensar. Ele precisa, deixa eu só ver o que preciso fazer aqui, o que eu preciso fazer ali, ótimo. Aí ele age. Essa atitude, ela é extremamente importante para que você dê fluidez na sua empresa. E, infelizmente, hoje, muitos empresários trabalham só no coração. Até porque o empresário, ele é a alma do negócio mesmo, ele está ali, ele quer ver o negócio dele performar. E eu não julgo isso, pessoal, porque eu sou empresário também. E você acha que não tem momentos que sim, eu também não trabalho até mais tarde? Claro. E naqueles momentos, eu estou me inspirando, eu estou estudando, porque existe, né, em todo empresário, proprietário de empresa, um desejo efetivo que a coisa dê certo. Então a gente tem dentro da gente que a gente quer que a coisa dê certo. Só que isso precisa ser feito só administrando a energia. A gente não pode sair fazendo a coisa igual um maluco. E a gente tem que saber equilibrar tudo, pessoal, porque a gente precisa descansar também. Você precisa tirar férias. Você precisa viajar com a sua família. Você precisa ter tempo para ler. Você precisa ter tempo para se divertir. Você precisa ter tempo para estruturar, né, a sua vida de uma forma equilibrada. Então, resumindo aqui a nossa conversa, primeiro ponto, saiba distribuir as suas tarefas que são extremamente urgentes, importantes e triviais. Aloque o que você pode delegar para as pessoas. Trabalhe de forma focada e objetiva daquilo que é mais importante naquele momento. Então não perca tempo com coisa que não é relevante, que eu falei lá do Pareto 80-20. E administre o seu tempo de uma forma a poder descansar.
a você poder distribuir e crescer. Distribuir delegando e fazendo, entregando, obviamente, o seu trabalho e serviço, aí, o seu produto ou serviço, de uma forma excelente. E eu falo isso e convido você porque empresário que trabalha demais, pessoal, se esgota e você chega no final de semana, você vai estar com a família, a única coisa que você quer é descansar. E naquele momento que você podia estar com seus filhos, você está com seu esposo, sua esposa, você está podendo ir para um lugar tranquilo, você está preocupado em fechar a conta, você está preocupado em fazer as coisas. Então, delegue, estruture e viva bem. E é isso que eu comento sempre em relação ao método. Procure um método que te ajuda a transformar a sua empresa e o seu negócio.